Olá, o tema da aula de hoje é a estratégia de construção da confiança e do suporte para a implantação e para a aprovação de uma política pública. Essa etapa, apesar de extremamente importante para o sucesso da política, é uma etapa, por vezes, negligenciada durante a etapa de elaboração. É comum você ver políticas extremamente bem montadas do ponto de vista geral, né? O desenho muito bem montado, e elas acabam não sendo aprovadas ou não sendo de maneira bem sucedida implementadas por conta da falta de suporte e de confiança nessa política. Essa etapa é tão importante, essa questão é tão importante que a própria formulação da política, ela também, em muitos casos, ela desde o começo já deva considerar a questão da confiança e suporte, ao ponto que muitas vezes você não tem política, você não propõe políticas do ponto de vista econômico, as melhores políticas possíveis, você prefere propor políticas um pouco, que a gente diria, subótimas, mas que tenham maior chance de aprovação e de aceitação pela população em geral. Tá? De acordo com um estudo feito pelo CPI, levantando mais de 200 trabalhos, isso fica bem claro nesses estudos, o papel da confiança e do suporte no sucesso das políticas propostas. Esse é o tema que a gente vai abordar agora, e para isso, quando a gente fala de confiança e suporte, a gente pensa em três grupos de indivíduos, né? Três grupos na sociedade. Primeira coisa, para uma política ser bem implementada, para a gente pensar na construção e da confiança e do suporte da política, o primeiro ponto que a gente tem que observar é a questão da confiança pública. Nesse caso, essa confiança pública pode ser levantada, por exemplo, por meio de pesquisa de opinião. De toda sorte, é muito importante que essas pesquisas, que esse levantamento, eles abordem 4 itens. O primeiro item é se existe confiança em relação à relevância do problema alvo da política pública. O segundo item é se existe confiança da política, a confiança de que a política proposta, ela de fato vai contribuir para a solução do problema. O terceiro item é se existe confiança de que as instituições responsáveis pela implementação, elas têm realmente legitimidade para o sucesso da política, legitimidade tanto do ponto de vista moral, ético, quanto do ponto de vista técnico. E, finalmente, o quarto item no levantamento da confiança pública, é importante levantar se existe confiança de que a proposta ela é de fato de interesse coletivo. É possível que a visão do público seja de que essa proposta ela visa apenas o benefício de um subgrupo da população e não tem o objetivo de melhorar as condições de vida da população como um todo. O terceiro pilar na construção da confiança pública, na confiança e suporte, justamente o envolvimento dos interessados, que seria, de uma forma geral, o público diretamente impactado, diretamente afetado pela política pública. Nesse caso, é importante a identificação das partes que serão afetadas ou as partes envolvidas, além do levantamento das necessidades e interesses de cada grupo. E, finalmente, é importante a gente levantar a questão do compromisso político. Obviamente, o maior engajamento político aumenta as chances de sucesso, e aí, com isso, você tem maior apoio para a aprovação da proposta e para a sua posterior execução e manutenção. Tá? Esses são os 3 itens principais na questão de confiança e suporte. Mas como a gente avalia a confiança e suporte numa determinada política pública? Bom, para isso você pode dispor de diversos meios, né? Obviamente as redes sociais hoje em dia a gente não pode deixar de levantar que são um meio importante, mas além disso você pode fazer pesquisas de opinião, consultas diretas à população e os próprios resultados das eleições são indicadores de se determinadas políticas públicas têm suporte, têm confiança ou não. Bom, em geral, para a gente estruturar essa questão da leitura, da avaliação da confiança e suporte, a gente pode analisar esses 3 itens, confiança pública, o envolvimento dos interessados e o compromisso político, e para cada um desses 3 itens a gente pensar no sistema de notas. A gente pode ter notas insuficientes, pode ter uma nota razoável, uma nota boa ou uma nota ótima para cada um desses 3 públicos, para o público em geral, para os interessados direto e para os entes políticos. Pois bem, uma vez feita a avaliação e o levantamento sobre a confiança e suporte de uma determinada política, se forem identificados que esse é um item que precisa ser melhorado, a próxima etapa, então, é justamente a gente se utilizar de instrumentos
para construir, para melhorar a confiança e o suporte por parte da sociedade. Esses instrumentos estão listados no nosso guia e eu queria falar um pouco agora sobre eles, né? A gente gostaria de citar basicamente 3 instrumentos de maneira geral, sendo o primeiro instrumento, um instrumento extremamente poderoso, diga-se de passagem, são as consultas públicas. Nesse caso, os formuladores podem colocar os detalhes na política disponíveis na internet e dessa forma coletar informações, opiniões e sugestões por parte da sociedade. A consulta pública pode ser colocada na internet, ela pode ser feita antes, durante ou depois da implementação da política pública. E, além disso, ela proporciona, obviamente, maior conhecimento dos detalhes da política pela sociedade. O segundo item, o segundo instrumento para justamente a construção do suporte da confiança é a comunicação e os dados abertos. Nesse caso, a gente poderia ter divulgação dos detalhes da política pública, tanto em canais oficiais quanto pela mídia. Além disso, na construção, na comunicação e nos dados abertos, a gente poderia disponibilizar a prestação de contas, despesas e resultados dessa política. Com isso, a gente facilitaria a fiscalização da política pública e da sua implantação por parte da sociedade. E, finalmente, isso futuramente pode trazer um reforço político para as ações futuras por conta da classe política dos entes que poderiam aprovar uma continuidade da política, aprovar mais orçamento e assim por diante. Finalmente, o terceiro item para a implementação essa construção da confiança e suporte, o terceiro instrumento, é a colaboração coletiva. Nesse caso, os cidadãos compartilham ideias e opiniões online. A gente tem, nesse caso, os exemplos dos aplicativos, dos smartphones, pelos quais as pessoas podem reportar problemas na sociedade para os prefeitos, para a prefeitura e, eventualmente, essas coisas implicam em melhorias futuras. O aumento do engajamento e da confiança pública é importante nessas políticas, novamente, porque ela vai trazer, posteriormente, o apoio também, o maior apoio por parte dos entes políticos. Bom, pessoal, é isso. Com isso eu fecho aqui a nossa discussão sobre a construção da confiança e suporte. Agradeço, muito obrigado.